Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Vivian e nós vamos iniciar mais uma atividade não presencial de geografia, dando continuidade ao nosso estudo sobre a litosfera. Nessa atividade, nós vamos falar um pouco mais sobre as paisagens terrestres, vamos abordar a formação das rochas e principalmente a formação do relevo terrestre. Para ilustrar esse slide, eu coloquei duas imagens. Uma de um rio e uma chapada, a Chapada da Diamantina, que fica na Bahia. Chapada, logo no final, a gente vai ver que é uma forma de relevo, né, que é uma das formas de relevo. E aqui uma imagem mais geral da Chapada Diamantina, que é uma formação de relevo. Bom, antes de falar do relevo em si, vamos falar um pouquinho sobre as rochas. A professora Marjara, em Ciências, ela vai aprofundar bastante sobre as rochas, o ciclo das rochas, como que uma rocha pode se transformar em outra. Para nós aqui da Geografia, a gente não vai aprofundar muito esse assunto, mas é preciso que vocês tenham em mente que cada tipo de rocha, magmática, sedimentar ou metamórfica, ela tem uma resistência diferenciada, ela tem uma resistência diferente. Então, tenham em mente que existem rochas que são mais resistentes ao intemperismo e à erosão, que são mais resistentes ao desgaste, e rochas que são menos resistentes. Então, essas rochas menos resistentes vão dar formas de relevo, vão ser moldadas pelos agentes de intemperismo e vão dar diferentes formas de relevo, que é o que a gente vai focar nessa aula. Então, o que é uma rocha? Rocha é um agregado de diferentes minerais. E de acordo com o processo de formação, existem três tipos de rocha. As magmáticas, que são provenientes do resfriamento do magma. Então, o magma se resfria dentro da crosta ou fora e formam as rochas magmáticas. Um exemplo de rocha magmática aqui, o basalto. Outro exemplo de rocha magmática bem que está no nosso cotidiano é o granito, que é aquela rocha que, por exemplo, da brita. A brita é um granito. Um exemplo, outro tipo de rocha, são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas por diferentes sedimentos e outros tipos de rocha também. Então, elas se aglomeram, se juntam e formam as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são as rochas que não têm muita resistência aos agentes do intemperismo e da erosão. Então, são as rochas que mais sofrem intemperismo. Então, para ilustrar, a gente tem aqui um fragmento de calcário, que também é uma rocha sedimentar. E por fim, as rochas metamórficas, que é uma junção, né, de outras rochas. Na verdade, o que acontece com a rocha metamórfica? Quando uma rocha, ou uma magmática, ou uma sedimentar, ou as duas reunidas, ou as três, sofrem alta temperatura e alta pressão, vai se transformar numa rocha metamórfica, certo? Então, os minerais. A gente viu que as rochas são agregados de diferentes minerais. Então, são exemplos de minerais que compõem as rochas: o quartzo, que é aquele mais cristal, a mica e o feldspato. Então, aqui a gente tem três minerais. Esses três minerais juntos formam uma rocha magmática que nós conhecemos muito bem, que a gente utiliza no dia a dia, que é o granito, que está presente nos nossos costões, e é o granito que a gente utiliza na construção civil, principalmente como a brita, né? A pavimentação também é utilizada. Então, o granito é formado por esses três minerais e todas as rochas são agregados de dois, três ou mais minerais. Minério. Esse é um outro conceito. Então, todos os minerais que têm valor comercial são chamados de minérios. Então, o que é minério? Minério, ele é um mineral. E o que diferencia ele de outros minerais? O que diferencia é o valor comercial, ou seja, eles têm uma utilidade
prática no dia a dia, uma utilidade econômica, e aí eles são chamados de minérios. Por quê? Porque eles têm valor econômico. Exemplos de minérios: o ferro tem muitas utilidades, o cobre, os fios, né? Todos os fios de energia são feitos com cobre. A bauxita, que é um mineral que transformado vira o alumínio, e o manganês. Então, são exemplos de minérios, né, de extrações, principalmente aqui do Brasil, que são minerais que possuem valor comercial. Então, qual é a diferença? Mineral são os elementos que compõem as rochas. Os minérios são aqueles minerais que possuem valor econômico. O Brasil, ele é rico em minérios, né? E daí nós temos aqui, ó, especialmente os minérios de ferro, que está com esse símbolo aqui, então tem várias partes do Brasil, a bauxita e o manganês. Percebam que a nossa região, a região sul, ela não é muito rica em minérios, né? O destaque vão mais para outras regiões do Brasil. Então, lembrem sempre, né, que minerais são os elementos que compõem as rochas e os minérios são os minerais que possuem um valor econômico. Tudo que a gente está falando de minerais, de minérios, de rochas, tudo que a gente encontra na crosta terrestre são recursos naturais. E a gente tem que pensar sempre que esses recursos naturais, eles têm utilidade econômica, são necessários para a sobrevivência do ser humano no planeta, e eles precisam ser conservados, porque alguns desses minerais, se retirados da natureza sem uma ideia de preservação, eles podem deixar de existir, a gente pode acabar, destruir esses recursos. Então, os recursos naturais, eles se dividem em dois tipos: os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Qual é a diferença entre ter um recurso renovável e não renovável? Um recurso renovável é aquele que a natureza consegue repor. Mas prestem atenção com essa reposição. Por quê? Aqui a gente está colocando um exemplo de um recurso renovável, que é a água. A água do planeta, em breve nós vamos estudar o ciclo da água, a natureza ela consegue repor a água. Ela consegue repor essa água no nosso planeta. No entanto, a poluição, o desmatamento, as queimadas podem alterar o clima de uma região e fazer com que um rio que antes era um rio muito caudaloso, um rio com bastante água, fique um rio cada vez mais seco. Ou um rio que antes tinha uma água limpa, uma água não poluída, a partir do momento que começam a despejar agrotóxicos, começam a despejar água de esgoto, aquele rio se torna um rio poluído. Por mais que aquela água esteja ali, ela não é uma água apta para o nosso consumo. Então, embora existam recursos renováveis, mesmo assim a gente não pode perder o foco na preservação. Por quê? Porque se a gente começa a destruir o ambiente, a gente acaba perdendo alguns desses recursos, mesmo eles sendo renováveis, porque a natureza não consegue ter tempo para conseguir tornar aquele recurso apto novamente. Então, para nosso tempo na Terra, pode ser que aquele rio deve 100, 200, 500 anos para se recuperar, e ele até se recupere, mas o nosso tempo na Terra, a nossa necessidade de água, a gente não vai conseguir mais tirar aquele recurso daquele rio que foi destruído pela ação humana. E existem os recursos que não se renovam. São aqueles que a gente vai extraindo da natureza, que a gente vai extraindo e depois a natureza não repõe mais. Então, aqueles minérios que a gente estava vendo ali de ferro, de bauxita, de manganês, por mais que alguns desses minérios sejam abundantes, à medida que eu vou retirando da natureza, a natureza não tem mais, não vai mais repor. Um exemplo de um recurso não renovável, que é muito utilizado, que é a nossa matriz energética, que é o petróleo, que movimenta os automóveis, que movimenta todo o transporte, que movimenta, né, toda muito da indústria.
o petróleo é um recurso não renovável. Ou seja, à medida que a gente vai tirando o petróleo das jazidas, vai tirando o petróleo da terra, ele não vai se renovar mais. Então, vai chegar um momento que esse recurso natural ele vai se esgotar na natureza e não vai mais existir. Então, a gente vai precisar de outras energias. Por isso que o uso de energias renováveis é muito mais interessante, primeiro que elas não poluem tanto e a natureza consegue repor. Então, uma energia que seria uma energia renovável, uma energia, por exemplo, elétrica, que pode ser gerada a partir das hidrelétricas, a partir da água, uma energia eólica, que é gerada a partir do vento, uma energia que pode ser gerada a partir das marés, uma energia da biomassa, né? Então, tem várias formas de gerar energia que não sejam utilizando recursos não renováveis. Para a gente falar de relevo, vamos relembrar um conceito que já foi falado, que é o conceito de intemperismo. Então, o que acontece com as rochas na natureza? As rochas que estão na natureza, todas as rochas magmáticas, metamórficas ou sedimentares, elas estão sofrendo um processo de decomposição, de desintegração, que é chamado de intemperismo. Esse processo de intemperismo, ele ocorre de três formas: o intemperismo físico, químico e biológico. Nós já falamos sobre ele. O intemperismo físico, um exemplo, é o que acontece com as rochas com o calor e o frio. Então, à medida que as rochas esquentam, elas vão dilatar, à medida que elas esfriam, elas se contraem, e esse movimento de dilatação e de contração faz com que as rochas se desintegrem, que se desagreguem, né? Que os minerais das rochas comecem a se soltar. Então, isso é um processo de intemperismo. O outro intemperismo, que é o biológico, está acontecendo aqui nessa imagem, ó, uma raiz de uma rocha está crescendo ali no meio das rochas, né, uma raiz de uma árvore, quer dizer, está crescendo ali no meio das rochas e ela vai provocar também uma desintegração, vai formar rachaduras e essas rachaduras vão sofrer o processo de decomposição e de desintegração. Então, quando eu tenho rachaduras, a água das chuvas, o vento, ele vai acabar atuando com mais força nessas rochas. E aqui eu tenho uma imagem de uma queda d'água, e aqui a gente vai ter também o intemperismo físico e o intemperismo químico, porque dependendo do tipo de rocha, vai sofrer um intemperismo químico, como é o caso do calcário, que formam as cavernas, que mais para frente a gente pode falar delas. Mas grave então que todas as rochas que estão na superfície terrestre estão sofrendo esse processo de decomposição e de desintegração. Então, vocês viram nas aulas da professora Josiane, quando vocês estudaram as inscrições rupestres, que as inscrições rupestres elas estão desaparecendo, elas estão apagando, estão sofrendo um processo de perda da imagem. Por quê? Porque as rochas sofrem um processo de decomposição e desintegração que é, que é natural, e com isso, aquelas imagens que estão, aquelas gravuras, né, que estão nas rochas, elas vão acabar desaparecendo também junto com as rochas. Outro processo que tem relação com o intemperismo e que tem total relação com o relevo é a erosão. Então, a erosão ela é um conjunto de processos que envolve o desgaste provocado pelo intemperismo, o transporte e a deposição de material. Então, o intemperismo ele vai fazer o quê? Os minerais das rochas vão começar a se soltar, né? Vai começar a se soltar. As rochas, todas as rochas, a tendência delas é, se ficar sob ação do intemperismo, é se transformar em solo. Então, elas vão sofrer o desgaste pelo intemperismo, e aí os agentes, né, do relevo, o vento, a chuva, vai transportar esse material e vai depositar nas partes mais baixas do relevo. Então, eu tenho dois processos que estão acontecendo na nossa paisagem: o processo de intemperismo, que é o desgaste apenas, e o processo de erosão. Então, erosão é diferente do intemperismo. Os dois são agentes externos que estão modelando o relevo, estão modelando esse relevo terrestre. Por quê? A gente já viu que os agentes internos, que tem a ver com o movimento das placas tectônicas e as atividades vulcânicas, criam formas de relevo,
né? Podem criar cadeias de montanhas, podem criar ilhas, podem criar montanhas através dos vulcões. E os agentes externos, aquilo que está fora, os agentes do intemperismo, a chuva, o vento, a água dos rios, a água dos mares, vão acabar modelando essas formas de relevo. Então, diferença do intemperismo para a erosão. O intemperismo é o desgaste das rochas sem o transporte do sedimento. Juntando o intemperismo com a erosão, aí a erosão ela é o desgaste das rochas que foi provocado pelo intemperismo com o transporte dos sedimentos. Então, o sedimento que estava ali, ele vai ser transportado, ele vai ser levado para algum lugar, ou pela ação do vento, ou pela ação das águas. O solo, ele também é um resultado, assim como o relevo, ele é um resultado dos processos de erosão e temperismo que vão agir sobre as rochas. O que o solo é? O solo é essa camada superficial da crosta terrestre. Então, o solo, ele tem diferentes camadas, e essas diferentes camadas, elas demonstram todo esse processo de erosão e temperismo. Esse assunto sobre a formação do solo, as características do solo e o perfil do solo, vocês vão aprofundar bastante com a professora Narjara em ciências. Por isso que eu só vou colocar mais superficialmente esse assunto, porque vocês vão aprofundar na aula de ciências. O interessante é saber que o intemperismo e a erosão, eles vão trabalhar em cima dessas rochas da crosta terrestre, e essas rochas vão formar o solo e vão dar diferentes formas de relevo. O relevo das paisagens, eles têm vários aspectos que se relacionam. Então, por exemplo, um local que tem encontro de placas tectônicas vai ter uma formação de relevo diferente. Dependendo do clima, pode formar um relevo diferente. Então, vários fatores da natureza vão interferir nas formas de relevo. Então, aqui a gente tem um mapa da América do Sul. Aqui, na porção mais a leste, a gente tem o Brasil. Então, a gente consegue perceber que, mesmo dentro da América do Sul, a gente tem formações de relevo diferenciadas. Por quê? Aqui, ó, na porção oeste, nós temos um encontro de duas placas tectônicas. Então, aqui eu tenho placas que estão se chocando. Então, com essas placas aqui se chocando, uma placa vindo para cá e outra de lá para cá, então as placas estão em choque. Aqui acontece um dobramento e acontece uma formação de uma cadeia de montanhas que é a Cordilheira dos Andes. E aqui são os pontos mais altos da América do Sul. O Brasil, como vocês podem ver, a cor aqui ó, é mais do verdinho até o amarelo, o laranjinha aqui. Ó. Por quê? Porque no Brasil o ponto mais alto fica aqui e é o Pico da Neblina, que tem 2.995 metros de altura, não chega a 3.000 metros. Então o Brasil, ó, ele não tem essas formações de relevos mais altas, aqui acima de 3.000 metros, que é o que acontece aqui para a Cordilheira dos Andes. Então, o Brasil, o mais alto que a gente tem é o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altura. Imaginem que o ponto mais alto do planeta é o Everest, tem quase 9.000, tem 8.848 metros. Aqui ao lado eu coloquei duas imagens, uma da Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas, que fica aqui, ó, a parte oeste da América do Sul. Então, o Brasil, ele não tem montanhas. Nós temos um pico ali da neblina, que é uma maior elevação, mas não é considerado ainda uma montanha. E o relevo brasileiro tem a planície amazônica, que é uma grande planície aqui, que é uma parte mais plana e mais baixa do relevo, mais próximo do nível do mar, que nós já vamos falar um pouquinho mais desses conceitos no próximo slide. Nessa imagem, vocês podem observar as principais formas de relevo. Quando a gente olha uma paisagem, a gente consegue observar que essa paisagem ela pode ter diferentes formas. A gente pode ver que ela pode ser mais plana, que ela pode ter morros, que ela pode ter elevações, que ela pode ter depressões. Então, todas essas formas que a gente observa na paisagem é o relevo. Então, o relevo são as diferentes formas na paisagem.
As principais formas de relevo são as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões. Então, nessa imagem aqui a gente ainda vai falar de chapadas e escarpas. Então, o que são as planícies? A planície é o exemplo mais prático para nós, porque nós vivemos no litoral, em Florianópolis, nós vivemos numa área de planície, que é um terreno mais plano, que varia de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. Então, uma planície está próxima ao nível do mar. Existem planícies fluviais também próximas aos rios. Então, são formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas dos rios ou dos mares. Então, uma planície ela é formada pelo quê? Principalmente pelos elementos da erosão. Lembra quando a gente falou do intemperismo nas rochas, no desgaste, depois na erosão que vai fazer todo esse transporte? Então, o que vai acontecer com o relevo? O relevo, ele vai sofrer, por exemplo, aqui eu tenho uma montanha. Essa montanha aqui, ó, as rochas dessa montanha, elas vão estar sofrendo um constante intemperismo. Esse material que sofreu intemperismo, que desagregou das rochas, ele vai ser levado pelos agentes da erosão, pela água, pela chuva, pelo vento, e esses sedimentos eles vão ser transportados e vão ser depositados aonde? Numa depressão ou numa planície. Então, as planícies, as partes mais baixas do relevo, são locais de deposição de sedimentos, que recebem os sedimentos. Qual é a tendência de um relevo, por exemplo? De um relevo que não tem movimentação de placa tectônica, como é o relevo brasileiro, a tendência é que esse relevo vai ficando cada vez mais plano, porque as montanhas, os morros, as chapadas, as escarpas vão sofrendo desgaste, esse material vai sendo retirado e vai sendo depositado na planície ou nas depressões. Então, a tendência dos relevos é ir se aplainando, certo? Outra forma de relevo principal, planalto, que são os terrenos mais altos dos que as planícies, acima de 300 metros. E às vezes são delimitados por escarpas e chapadas. Então, o que é escarpa? Esse paredão rochoso aqui, que ficam na borda dos planaltos. Lembra quando a gente viu as imagens dos canyons? Os canyons estão lá nos planaltos, e as bordas dos canyons são as escarpas, aquela borda rochosa, aquele paredão bem reto, certo? Então, esse é um planalto. Quando a gente sai de Florianópolis, por exemplo, a gente está numa planície. Eu saio de Florianópolis e vou para Lages. A gente sobe a serra, né? Todo mundo comenta, sobe uma serra, que é um conjunto de morros, eu vou subindo e chego lá no Planalto Serrano, lá em Lages, em Urubici, onde eu já estou no Planalto, onde eu já estou numa altitude mais elevada. Outra forma de relevo importante são as montanhas, que como eu falei no slide anterior, nós não temos aqui no Brasil, porque as montanhas elas são as porções mais elevadas, têm altitudes muito elevadas, e um conjunto de montanhas a gente dá o nome de cadeia de montanhas ou cordilheira. Então, uma montanha, uma cadeia de montanhas e uma cordilheira, ela é formada pelo encontro de placas tectônicas. Como o Brasil está no meio de uma placa, da placa sul-americana, nós não temos uma formação de cadeias nem de cordilheiras. Outra forma de relevo importante são as depressões. As depressões, elas são as partes mais baixas do relevo. São chamadas também de vales, né, as depressões. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma depressão. Então, são as partes mais baixas do relevo que formam os vales. Uma outra imagem aqui para a gente conseguir visualizar um pouco do relevo. Na imagem anterior a gente tinha mais um perfil, como se a gente estivesse olhando o relevo de lado. Aqui a gente consegue ter uma imagem mais geral. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a montanha, como sempre, o ponto mais alto do relevo, né? As elevações mais altas são as montanhas. Uma cordilheira já seria um conjunto de montanhas. Aqui eu tenho uma serra. Qual é a diferença da serra para uma cordilheira? A altitude das elevações aqui. A montanha ela é muito mais alta do que um morro. Então aqui eu tenho a serra, que é o que a gente tem aqui no Brasil. O planalto, um local mais plano, mais no alto, mas o planalto ele não é assim sempre retinho, eu posso ter alguns morros aqui no planalto também, então ele não é totalmente plano como essa imagem. A escarpa aqui, né, que é a escarpa rochosa, que dá
a origem ao planalto, e a depressão, que é o vale, que é a parte mais baixa de um relevo, certo? E a planície, aqui a gente tem uma planície fluvial, que é um rio correndo, e aqui a gente tem a parte mais plana do relevo, das planícies. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente estudou um pouco sobre as rochas, falamos que essas rochas que formam a crosta terrestre, elas estão sofrendo um constante intemperismo e uma erosão. Esse intemperismo e essa erosão vai formar vai criar diferentes formas do relevo terrestre, vai modelar o relevo terrestre. E o relevo terrestre ele é um resultado tanto dos agentes externos como dos agentes internos. O relevo brasileiro ele está sofrendo grande desgaste pelos agentes de intemperismo e erosão, e vimos também que as principais formas de relevo são as montanhas, os planaltos, as depressões e as planícies. Façam atividade referente a essa aula, fiquem bem e fiquem em casa.